já canta há muitos anos, já canta há muitos anos, não vou em toda a função. Arranco ponta de touro, meu brinquedo é furado de leão. Nunca ciente, o meu brinquedo pra mim teve atração. O diabo escondeu, o seu de ficar sabendo. Boa noite, amigos e amigas do programa Na Identidade do Capoeira, pela página Na Identidade do Capoeira no Facebook. Para os nossos grandes amigos que desejavam a nossa volta, voltamos! Desde o dia 1º de março, com a presença de Mestre Moraes, e agora a segunda entrevista do ano de 2024 com outra doutora agora, como diz o meu amigo Mestre Dunga, e para o sacrifício dos que nem são tanto nossos amigos assim, aquelas brincadeiras que a gente faz, né? Nós voltamos também. Então, como dizia o Zagallo, vão ter que me engolir, voltamos. Falando da capoeira, falando dos mestres, falando das mestras, falando de oportunidades para capoeira, falando de coisas antigas, ancestrais, fundamentos, novas tradições, ou seja, aquele bate-papo de sempre que a gente consegue fazer com essa alegria, com essa vontade, com esse desejo de perpetuar um legado para a nossa capoeira, né? Que aqui a gente está, todos que passam por aqui, é para deixar algo para a nossa capoeira, né? Para as pessoas que vêm depois, e esse é o intuito no qual o programa foi criado há 4 anos atrás, né? 4 anos atrás, dia 1º de abril, o dia do mentiroso, nós estaremos completando 4 anos já ainda. 4 anos, Fly? Poxa! 4 anos, caramba, né, cara? Nem parece que faz tanto tempo. Nem parece, né? O brabo é eu te aguentar esse tempo todo, mas o resto não é. E sabe que o papo de hoje com a professora, futura doutora, né? Não, doutora já, né, Ábia? Isso. É doutora. Olha a minha gafe aqui, ó. Hoje não é o Dunga, hoje sou eu. Com a doutora Ábia, de repente nós trazemos para o ano de 2024 uma mulher para dividir a tela conosco. Olha aí, né? Olha aí, vai. Quem sabe fica um convite para a Ábia também, para ela estar dividindo a tela aqui conosco. E para dar uma boa noite já para as mulheres, olha quem chegou para nos assistir. A gente, inclusive, já falou dela aqui nos bastidores, né? Já falamos dela. Seja bem-vinda, mestra Didi. Ela adora quando eu falo isso. A nossa mestra do Rio Grande do Sul. Grande amiga Didi. Então, uma boa noite, Dunga, né? Vou parar com as brincadeiras, já estamos iniciando. Uma boa noite, mestre Dunga, meu camarada de todas as lives. Uma boa noite, Ábia. Estou te conhecendo hoje pela primeira vez. É a ritualística do nosso programa. Seja muito bem-vinda. O teu tema, com certeza, é um tema muito importante no universo, não só da capoeira, mas para as culturas populares. E por que eu digo isso? Porque o Dunga sabe o quanto eu estudo e tento ir atrás das culturas populares, e nós vemos muito mais falar em mestras nas culturas populares do que dentro da capoeira, e a gente tem que mudar essa visão também. Então, muito bem-vinda, e a fala é de vocês. Então, eu vou agora, para poder apresentar a professora, a doutora Ábia, que tive o privilégio de encontrar lá em Salvador também, trocamos um assunto, foi muito bem recebido lá, com um suco de... Como é que é o suco? Limão com coco, do Milton. Limão com coco, isso. E agradeço já essa recepção, que foi muito legal. A gente já pôde trocar algumas ideias ali, junto com outras figuras aí extremamente relevantes do cenário da capoeira, que estavam junto conosco ali.
a Ábia fosse muito educada e fosse uma boa anfitriã ali naquele momento. Eu te agradeço muito. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, primeiro digo que sejas bem-vinda, e eu gostaria que te apresentasse. Quem é a professora doutora Ábia? Vamos falar primeiro da parte de educação, né? Quem é, como é que se chega, depois a gente entra na capoeira. Por favor, a fala é sua. Certo. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Boa noite mais uma vez ao mestre Dunga, ao contramestre Fly. Agradeço, viu? Muito mesmo esse convite, foi muito especial. Estamos um mês, né, que é um mês assim muito importante. Amanhã é comemorado dia 8 de março, então assim, a gente vai ver muitas ações, muitas atividades direcionadas às mulheres, né? Falando sobre as mulheres, enfim. E a minha pesquisa ela vai nesse sentido mesmo, né, de falar sobre as mestras de capoeira, mas enfim, não vou entrar agora nisso. Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a Ábia Lima de França, vou trazer um pouco da minha história, tá? Eu sou filha de uma costureira, sou filha de um vendedor ambulante, né? Criador desse famoso suco de limão com coco aqui em Salvador, né? Que é uma tradição aqui no Pelourinho. Então, todas as pessoas que chegam aqui, os capoeiristas, as capoeiristas, eu sempre gosto de levar para conhecer o suco, porque para mim também é importante, faz parte da minha história, é importante aqui para Salvador também. Bem, sou nascida aqui em Salvador, Bahia, tenho 34 anos, sou oriunda de escola pública, eu acho que é importante trazer isso, então na escola pública é que eu vou ali aprendendo, tendo contato com as diversas práticas corporais, né? Foi na escola que tive meu primeiro contato também com a capoeira, quando eu estava cursando o ensino médio, então no último ano eu tive acesso à capoeira, e a capoeira que vai me conduzir, então, a cursar educação física na Universidade Federal da Bahia, cursei educação física, depois eu fui fazer especializações, né, voltada à área da saúde. Em seguida, fiz o mestrado em educação e depois o doutorado em educação e contemporaneidade. Né? Fiz o mestrado na UFBA e fiz o doutorado na UNEB. Bem, esse é um pouco da minha trajetória, né, um pouco da minha formação escolar, né, trazendo um pouco desse contexto, né, nesse contexto. Então é isso. Vou passar para as próximas perguntas, enfim. Então, primeiro acho que nós temos que fazer mais saudações aí, mas Fly, por favor, eu vou deixar que tu apresente a nossa poderosa, como é que era o apelido, Fly, como é que era? Poderosa do batom vermelho, né? O batom chega antes, né? O batom chega antes. Era alguma coisa assim, né? Da Mônica Beltrão, que saudade de você, hein, Mônica? Oh, meu Deus do céu. Maravilhosa, valente, ela que é potente, valente, uma inspiração, viu? Para mim também. Querida Essa mulher é arretada, meu Deus do céu. Faz um tempo, inclusive, até que a gente não conversa tão bem e preciso visitar ela urgente também. Seja bem-vinda, Mônica. Precisamos fazer um bate-papo com você aí de novo também. E está aberto aí. Pedimos para que vocês compartilhem, né? Vocês, mulheres poderosas, compartilhem essa live para que mais pessoas possam também chegar junto aqui e bater esse papo com a querida Ábia. Vamos lá. Então, seguindo, então, Ábia, assim, ó, uma coisa interessante que eu não sabia, né? É que tu traz assim essa memória afetiva, que o suco é familiar, então não sabia disso. Isso. Olha só que meu legal. Meu pai que criou esse suco e assim eu sempre, para mim é importante porque foi através do suco que ele me proporcionou a educação, o lazer, então assim foi através, né, desse suco. Então para mim é importante, não só para mim, é para a cidade também. Muitos turistas, muitas pessoas vêm para Salvador só para conhecer o suco, acredito. Tá, e aquele suco tá ali no Pelourinho? É aquele mesmo ali? É aquele ali que eu levei vocês. Tem mais de 20 anos que está ali no Pelourinho. E a gente também tem no Farol da Barra, que é meu esposo que fica. Então a gente está ampliando assim, né? Mas aí continua com a família. Que coisa legal, que coisa legal. Vou ser mais assíduo ao suco agora que eu conheci a história. Que bom, obrigada, viu?
a gente falou dessa questão, e eu queria saber, assim, ainda na questão da educação, tu falou que fizestes um mestrado. E a tua dissertação foi sobre capoeira ou não? A dissertação, né? Sim. Então, vou trazer um pouquinho, até para chegar na tese, né? Na graduação, quando eu cursava Educação Física, eu já estudei, o TCC foi voltado à capoeira, mais uma perspectiva pedagógica, a partir de uma experiência da iniciação científica e do projeto de extensão. Aí, do TCC, continuei na educação, né? Eu pensei, né, em estudar a produção do conhecimento, voltada à capoeira e educação. Então, na dissertação de mestrado, meu foco foi analisar a produção do conhecimento que entrecruzava tanto a capoeira e a educação nos programas de pós-graduação, tanto na UFBA quanto na UNEB, na Universidade Federal da Bahia, na Universidade do Estado da Bahia. Então, foi mais aqui voltado para o contexto da Bahia. Aí, na dissertação, a partir dessa análise, dessa produção do conhecimento, nas dissertações e teses, algo me chamou a atenção, que era a escassez de produção do conhecimento voltada à temática de gênero e especificamente sobre as mulheres. Então, ao encontrar 46 produções científicas que foram socializadas na UFB e na UNEB, percebi que só tinham 2 dissertações que voltavam para essa temática das mulheres. Então, isso de certa forma, mexeu comigo. Como é que pode só 2 dissertações falar sobre essa temática que é tão importante, né? Tantas mulheres, se a gente for olhar assim, tem grupos que a maioria são as mulheres que estão ali praticando. E aí comecei a refletir sobre isso, a visitar os grupos, a perceber dentro dos grupos que eu circulava, que eu participava também, que existiam poucas mulheres que chegavam à maestria, por exemplo. Então foram vários questionamentos que foi assim conduzir para estudar depois o doutorado. Aí no doutorado eu vou estudar especificamente sobre as mestras de capoeira, sobre as trajetórias dessas mulheres, né? Como é que o que é necessário, quais são os percursos para se alcançar ou para se chegar nesse lugar, né? Para se alcançar esse status social. Então foi a partir dessas trajetórias das mestras. E aí sempre a capoeira vai me acompanhando nessa trajetória, né? Tanto nas vivências quanto nas produções científicas, né? Tenho produzido alguns artigos, então assim é algo que é muito interessante. A tese ela foi defendida em 2021 e é por isso que a ideia do título, né? Do título da proposta de hoje da live, a tese inconclusiva, porque foi defendida em 2021. Mas de lá para cá é um processo que parece que ela não acabou, porque eu venho constantemente atualizando o mapeamento das mestras, tenho socializado alguns artigos, tenho participado de algumas lives, de alguns encontros. Então, eu acho que é um processo que é para a vida, né? A tese é algo que tem estimulado muito. Muitas mulheres têm me procurado assim, para pedir algumas dicas, para dialogar mais, para entrevistar. E é muito interessante ver essa ampliação de pessoas estudando sobre as mulheres na capoeira, algo que assim, eu tenho percebido nesses 4, 5 últimos anos que tem assim, aumentado, e eu fico muito feliz, né, que temos bastantes produções, que temos muito mais mestras do que temos hoje. Nos bastidores aqui, eu quero falar um monte de coisa, tem muita coisa aqui, mas nos bastidores a gente falou com a professora que eu fui provocado alguns anos atrás pela mestra Didi, que está aqui, que ela fazia uma pergunta em cada encontro que ela ia, que era para a gente citar 5 mestras de capoeira que a gente conhecia. E isso era uma dificuldade tremenda, né? Naquele período, e até por desconhecimento aí das trajetórias invisibilizadas das mestras, né? A gente não tinha dificuldade. Então, tinha muita dificuldade de reconhecer, de identificar, né? Então, fiquei muito contente mesmo quando chega às nossas mãos esse teu trabalho, né? Então, aí hoje em dia, se a Didi me perguntar 5, eu tenho 375 para falar, né, professora? Né, professora? É uma coisa assim. E tu tem recebido, como é que tu recebe essas informações? A gente já vai entrando aqui, caramba, eu nem sei por onde começar, mas a gente vai indo e voltando, tá? Porque nós elaboramos um
um roteirinho, até eu e a professora Ábia, né, junto com o Fly, a gente elaborou. Mas se eu fugir um pouquinho, né, vai ser dentro do contexto. Eu quero saber como é que tu recebeu essas informações, né? Esse processo, tu tem alguma forma de verificar? Não é teu intuito verificar essa mestria? Como é que funciona isso? Conta para nós, que eu acho que tem mais gente que... E a gente comentou isso também nos bastidores, né? Se fosse homens, ninguém queria saber. Mas como é mulheres que vão virar mestras, todo mundo quer saber de onde veio. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Essa pergunta sua é muito interessante, mestre Dunga. Porque, assim, eu vou voltar lá atrás, tá? Eu acho que é importante contextualizar como é que chega esse mapeamento, esses nomes, enfim. Quando eu iniciei, foi na época do mestrado. No mestrado, eu falava da produção do conhecimento, falava da poucas pesquisas científicas voltadas à temática das mulheres, e lá na dissertação eu já trouxe um mapeamento, que foi assim, um mapeamento ainda muito incipiente, né, diante das informações que eu tive acesso, porque eu não tive um mapeamento, digamos assim, a gente não tinha em 2017, a gente não se tinha essas informações assim, quais são as mestras, não tinha esse mapeamento. Então, quando eu comecei, foi uma coisa assim, foi aquele trabalho de formiguinha, né? Contato com algumas mestras que eu tive, a mestra Geisa, a mestra Bia, foram algumas mestras aqui em Salvador, e a partir dessas mestras, mestre, você conhece outras mestras? Aí elas iam me indicando. Ah, tem a mestra tal, tem a mestra tal. Aí eu fui tentando conversar com outros mestres. Mestre Alabama, que na época era o meu mestre. Mestre, você conhece alguma mestra fora do Brasil? Então, naquele trabalho mesmo, eles iam me falando e eu ia perguntando a outras pessoas, né? Algumas iam me dizendo, ia pesquisando, ia lendo as produções que tinha, ia localizando alguns nomes, ia conferindo nas redes sociais, ia olhando nos sites dos grupos. Então, era um processo assim, digamos assim, para ver, a pessoa falava, a gente não é que a gente, mas esse processo assim, deixa eu ver mais informações. Digamos assim, mestre Didi. Aí me falava assim, mestre Didi. Aí eu ia lá no Instagram, pesquisava lá, ou então na produção do conhecimento, deixa eu ver o que é que tem sobre a mestre Didi. Então, era nesse processo mesmo, até chegar na mestra Didi. Então, na época, eu consegui, aí foi posteriormente, né, no doutorado, eu consegui falar com 199 mestras. Eu consegui entrar em contato com 199, assim, através, na época, a gente estava no período de pandemia, foi através das redes sociais, eu marquei alguns encontros remotos, então eu consegui falar com 199, mas foi nesse processo mesmo, de indicação. As pessoas me indicando, os capoeiristas. Não, deixa eu te interromper, por favor, porque a curiosidade, principalmente num trabalho científico, ela né, poxa, tu entrasses em contato com cada uma delas. Entrei na época, porque assim, na tese, desculpa, eu trouxe 256. Foram 256 trajetórias, eu trouxe um pouco da biografia, registros biográficos, não foi a biografia, né, completa, foram alguns registros biográficos. Eu consegui, na época, apresentar 256 na tese. E aí eu consegui, na época, entrar em contato com 199. Eu consegui entrar em contato, pedir, né, autorização, mandei a fotografia. Tanto que, assim, a minha tese, ela não é uma tese completa com as informações, porque como eu não tive contato com algumas, então alguns registros ficaram bem curtinhos. Só o nome, onde nasceu, a informação que eu tinha acesso. Mas aquelas que eu consegui entrar em contato já tinha fotografia, já tinha informações, né, mais avançadas. Então, eu consegui entrar em contato com 199. Mas foi a partir mesmo assim de toda a colaboração da comunidade da capoeira. Então é importante assim dizer que ainda hoje eu vou recebendo muitas informações para atualizar, e mestre Dunga é um dos que tem colaborado muito, né, com as informações. A mestra Geisa aqui em Salvador conhecia muitas mestras, mas muitas. Então assim, são pessoas como vocês que nos ajudam muito, né, a conseguir a chegar nessas pessoas, nessas mulheres, nessas mestras, e a trazer o máximo de informação possível, que a gente tentar ao máximo trazer assim, de forma representativa, de uma forma cuidadosa. Então, assim, esse processo mesmo de dialogar, eu acho que foi importante, não só receber esse nome, mas conversar com os mais antigos, as mais antigas, né, desses lugares, do Rio de Janeiro, mestre Paulão. Então, assim, mestre Darlene, mestre Paulão, em cada lugar eu tentava, assim, ver as pessoas mais antigas, buscar ali os sites oficiais, que tinha muita informação, né, os sites oficiais, os grupos. Então, por isso que eu falo assim, é importante a gente ter uma plataforma
como o do IFAM mesmo, que tem um cadastro nacional de capoeiristas, a gente precisaria, assim, ter esse cadastro de forma mais atualizada. A gente não tem, infelizmente, mas nos ajuda muito a ter mais informações das pessoas, os sites oficiais dos grupos, foi fundamental, do Grupo Abadá, alguns grupos, assim, que estão mais espalhados com as suas filiais, né, estruturados. Tem muita coisa que nos ajudou, me ajudou nesse sentido, né? A produção do conhecimento, que já traz algumas biografias. Então, é um processo assim que foi bem amplo. As redes sociais, Facebook, os momentos de formatura. Então, eu fui ali tentando, em todos os meios, buscar alguma informação e até chegar em contato com elas, né? Sobre elas e depois com elas para poder trazer na tese. Eu acho que tem uma frase aí, nunca sobre elas sem elas, né? Isso aí, se não me engano, acho que nós vimos aqui, Fly, me ajuda, com o pessoal que tinha algum tipo de deficiência. Nunca sobre eles, sem eles, né? Nunca falar, e eu acho que isso que tu traz aí é muito, muito interessante. Eu lembro que no início eu mandei uma relação aqui do Rio Grande do Sul, mas eu nem sabia para quem é que eu estava mandando. Né? A gente lá no início, agora, rebuscando aqui, eu entrei em contato com a mestra Didi, e a gente foi buscando aqui e ali para saber quem era. E depois, assim, eu e o Fly estamos, durante um tempo, assim, a gente criou uma rede, que é o mesmo teu caso, acredito eu, de colaboradores, e nós também tínhamos. E quando eu postava nas redes sociais o teu trabalho, todo mundo vinha achando que era meu trabalho, e eu disse, não tem nada a ver comigo. E aí me diz, mas chegou a um dos casos mais interessantes, acho que eu compartilhei isso contigo também, né, Fly? Que alguém me disse assim, só um pouquinho, mas o meu nome não estava aí, não está aí. E quem tinha dito isso era um mestre de capoeira. Eu disse, mestre, se o senhor for se dar conta, aqui é só as mestras de capoeira, não é os mestres. Ah, tá, desculpa. Então, as pessoas me mandaram muitos nomes, mas por quê? Por causa dessa exposição também nas redes sociais, né? Eu acho sensacional a importância dessa rede colaborativa para qualquer trabalho que se vai fazer, né? Não sei se tu tens alguma coisa para falar sobre isso, né? Essa facilidade, essas coisas assim. E se tu não tiveres para falar sobre isso, eu quero que já tu me diga, dentro todo esse teu trabalho, o que é ser mestra, né? Porque isso tem que aparecer em algum momento, né? Então, se tu puderes aí nos ajudar a desvendar esse mistério. Bem, com relação à sua primeira pergunta, eu acho que é importante essa rede colaborativa. Então, assim, eu tive apoio tanto aqui em Salvador, de algumas pessoas, né, algumas mestres, contramestres, enfim, de alguns capoeiristas também, alguns homens assim foram muito importantes, e de outros lugares também. A mestra Didi, eu lembro que assim, em cada estado sempre tinha uma mestra que assim, de alguma forma, já tinha aquele conhecimento. Por exemplo, Pernambuco, a mestra Bel sabia, tem um grupo interessante que dentro dos estados, né, tem alguns grupos coletivos de mulheres, então lá a mestra Bel sabe, conhece as mestras, então ela assim, ela me ajudava, eu também colaborava. Ó, mestra Bel, tô sabendo eu falava, né, tô sabendo da mestra, de outra mestra, mestra Dani, por exemplo, né? Tô sabendo da mestra Dani, você já conhece, já sabe alguma informação? Aí ela ia lá, buscava as informações e passava, não, é verdade, ela mora no céu. Então foi um processo assim de muita cooperação, de muita colaboração. E assim era com as mestras do Rio de Janeiro, que também já tem um coletivo. A do Ceará já está tendo um movimento. Na época só tinha uma mestra, que era a mestra Felina, hoje já tem mais 2 mestras. Então, é interessante também quando tem esses coletivos formados por mulheres que vão ali se fortalecendo, e de alguma forma elas me ajudavam, o grupo de mestres e contramestres pelo mundo também. Então, assim, eu contei com muita colaboração para o desenvolvimento da pesquisa. Eu acho que é importante evidenciar isso, porque sozinha eu não conseguiria ter acesso às mestras que estão, por exemplo, fora do Brasil, que a gente tem muito menos contato. Então, as mestras que circulavam lá fora passavam informações, como a mestra Mara, que circula, né, acompanha o trabalho lá fora do Brasil. Então, é muito interessante isso, né? De ter essa colaboração, de ter esse apoio, essa parceria. Isso as pessoas acreditam, né? Pelo que eu percebo, assim. Toda essa cooperação é porque as pessoas acreditam, porque veem que é importante, né? Que é algo que vai trazer à tona essas mulheres, os nomes, vai dar visibilidade. Isso é muito bacana.
Com relação já à sua pergunta, eu tentei, assim, a partir do que elas foram me falando, dos questionários que foram aplicados, eu apliquei 109 questionários, né, com as mestras, e aí, a partir do que elas foram me falando ali no questionário, que elas escreveram, eu fui percebendo o quanto é importante trazer, né, esses elementos, que vai perpassar também pela trajetória dos homens, mas quando a gente pensa na mulher, existem outros processos, né, que não perpassam pelas trajetórias dos homens, né? Por exemplo, ser referência tanto para homem quanto para mulher, a gente tem essa figura, né? Uma pessoa que é mestra ou mestre de capoeira é uma pessoa que é uma referência, né? Uma pessoa que é aprendiz, né, que está ali em constante aprendizado, né, importante, algumas falas evidenciaram isso. As mulheres necessitam o tempo todo lutar por seus espaços, né, para serem reconhecidas, então é algo que é mais, assim, mais sensível, né, quando a gente vai analisar isso. Algumas mestras me falavam das dificuldades que eram, para ser, às vezes, chamadas pelo nome, né? Principalmente quando elas eram casadas com os mestres, com mestres também, né? Elas eram mestras e eram casadas com homens que eram mestres. Então, havia um processo de visibilizar, de não reconhecer essas trajetórias. Então, assim, ser mestra é constantemente lutar, né? Para ser reconhecida como mestra. É uma formadora de discípulos, né? Quando a gente pensa na figura do mestre e da mestra, a gente pensa que esse mestre ou mestra tem discípulos, né? Dificilmente pode existir, mas dificilmente a gente vai ver a figura de um mestre que não tem esse trabalho consolidado, que não tem história, que não tenha tempo, que não tem discípulo, né? Porque quando a gente pensa nessa figura, a gente pensa nessa importância, nessa pessoa que vai manter, né, as culturas populares, que vai, assim, colaborar para as próximas gerações. Então, tem essa formação de discípulos, né, que vai continuar ali o seu trabalho. E tem história para contar. Então, acredito que todo mestre e mestra tem aí uma longa história de muita luta, de muita persistência, né, para chegar até aquele lugar, né, até ter esse prestígio. Ninguém chega de um dia para o outro, né, sendo reconhecido mestre. É preciso de um tempo, né, para isso, ter esse tempo para fazer a sua história, para a própria comunidade da capoeira reconhecer essa pessoa como mestre ou mestra. Independente, às vezes, de passar por processos formativos, né? Pelas normas, pelo processo, pelos rituais dentro da capoeira. Tem pessoas que não passaram por isso, mas a sua própria trajetória de implicação, né, o protagonismo, isso faz com que as pessoas reconheçam, né, a reconheçam como mestre ou mestre. Em alguns casos, foi possível perceber isso. Pessoas que não passaram dentro de grupo 20, 30 anos, mas pela própria trajetória dela, ela foi reconhecida como mestre. Vou dar um exemplo aqui. A mestra Tonha Rolo do Mar, que foi um dos primeiros registros que eu encontrei, né, de mestres de capoeira. A mestra Tonha Rolo do Mar, no livro, eu vou trazer aqui o livro para vocês, o título do livro, nessa entrevista que foi com o mestre Cobrinha Verde, esse discípulo do mestre Cobrinha Verde, ele fala que o mestre Cobrinha Verde tinha a mestra Tonha Rolo do Mar como uma mestra, teve ela como uma mestra. Então, assim, para a gente ter essa dimensão, que o quanto isso é forte, né? O quanto ela contribuiu na trajetória dele. Então, essa contribuição a tornou, a reconheceu como mestra. Mas, assim, infelizmente, por esse processo de invisibilização da história das mulheres, né, a gente não tem tantos registros, né, sobre ela. Queria muito trazer mais sobre ela, mas é algo que chamou muita atenção dentro da pesquisa, né, o quanto a gente precisa pesquisar, conhecer mais as histórias das mulheres, valorizar, enfim. Então, é muito interessante isso. Aí eu vou trazer para vocês aqui, eu vou compartilhar exatamente o nome do livro. Esse, assim, foi um livro que eu achei muito interessante, eu guardei, porque não dá para perder esse registro, né? A gente precisa desses registros, né? Por isso que Olha aí, ó. A nossa rede colaborativa também é muito eficiente. Nós temos o mestre Salgado e o mestre Macarrão aqui, que são, né, são estudiosos também, e aí colocaram, ensinou a arte da navalha, segundo, né? Isso.
Isso, está vendo que bacana. A nossa rede colaborativa, ela é desde o início dos nossos programas. E o mestre Macarrão e o mestre Salgado, eles são pessoas que nos trazem, assim, ó, às vezes a gente pensa em pedir alguma coisa, ou eles já trazem a resposta antes disso. Então a gente quer já aproveitar o espaço aqui, saudá-los e agradecê-los por essa companhia e parceria de anos, de 4 anos, segundo o Fly. E me parece que o Fly tem um questionamento também, Fly, é isso? Antes de fazer o questionamento, teve uma outra rede colaborativa aqui que me mandou uma foto. Eu quero ver se a Ábia pode falar um pouquinho sobre essa foto aqui, que é essa aí, ó. Maravilhosas. A mestra a contramestra Tartaruga, mestra Princesa, mestra Patrícia, desculpa, gente, e a professora Mônica Beltrão, assim, mulheres, tá vendo? Muito importantes. As 2 primeiras que eu falei é do Movimento Carapaça, então é importante dizer que eu sou integrante do Movimento Carapaça, muito importante esses coletivos, né, formados por mulheres, para a gente estar ali construindo ações, enfim. E Mônica Beltrão, que é uma referência, assim, clássica, quando a gente fala de registros, de mulheres, de trajetórias, as mulheres na capoeira, ela tem, assim, o livro dela, né, o livro voltado, né, sobre as mulheres valentes, capoeiras, desordeiras, é crucial, porque, assim, é uma obra que a gente, é um clássico, quando a gente fala, vamos falar sobre as trajetórias das mulheres, tem que ter a produção dela, tem que ter Mônica Beltrão no meio, porque ela, assim, é fundamental. Inclusive, ela teve conosco aqui e acho que logo que lançou o livro, estou errado, Fly? Foi para fazer o lançamento do livro. Foi para fazer acho que, se não me engano, nós fomos quem fez o lançamento do livro dela aqui pelo programa na época, né? Isso. Nós estávamos em pandemia e a coisa era, né? E aí, poxa, foi sensacional. Mas, Fly, vai lá. Professora Ábia, você falou bastante aí na questão de ser referência, né? A questão das mestras, de ser referência, de ser aí um exemplo. Você disse que ainda não é mestra, mas você está se tornando a referência pelo estudo, né? Por movimentar essa busca, esses arquivos e tudo mais. O que tu pretendes fazer com esse material daqui para frente? Vem uma obra? Vem um livro? Tem que vir. Acho que nós temos que lançar aqui. Nós temos que lançar aqui, Flávio. Que eu acho até que vai ser um pouco mais difícil, porque você vai ter que ficar atualizando ele o tempo todo, lançando edições. Mas, de repente, tu tens ideia de ser responsável por um site, por alguma coisa que fique alimentando e trazendo a história dessas mestras? Como é que está esse futuro da tua pesquisa? Então, essas questões que você trouxe, né, essas possibilidades, já pensei, sim, em um site, né, mas acho que eu preciso escrever um edital, preciso de recurso para isso, né, porque assim, eu não tenho tanto conhecimento assim, de como faz esse processo. Então, eu acho que é importante um site onde a gente consiga visualizar o mapa, né, do mundo mesmo. E aí, lá em Salvador, quem são essas mestras? E a gente pudesse clicar os contatos, as histórias, as músicas. Enfim, eu acho que seria legal se conseguisse ter esse site com o máximo de informações. Produção do conhecimento, os contatos, as fotografias, as histórias, músicas, enfim, tudo que fosse relacionado às mulheres, e especificamente às mestras de capoeira, mas acho que poderia ser também amplo, ter várias abas, enfim. Mas eu acho que é algo assim que mais para frente, né? Porque eu precisaria de recursos, precisaria de uma equipe, mas é algo que já passou, assim, já passa, né, pelo desejo mesmo, pela vontade de fazer isso. Porque eu acho que fica ainda muito limitado, assim, meu Instagram. Eu acho que é um processo que precisa estar ampliado, sabe? Precisa de um site, precisa de algo que movimentasse, que estivesse ali mais acessível. Eu acho que o Instagram fica muito ali pessoal. Eu acho que a pesquisa não é isso. Eu acho que é para o mundo. O pós-doc está aí, ó. Fly, faz favor para nós, o Fly também nos ajuda com isso aí, ó. Então, aqui é o grande trabalho, assim. Eu não sei se o pessoal consegue ter acesso, mas qualquer coisa nos peçam. Eu tenho, mas pode pedir direto aí para a professora Ábia. É sensacional. Vamos ler as do Rio Grande do Sul, Fly. Vamos ser bairrista.
Vamos ler do Rio Grande do Sul, pode ser. Cara, eu não enxergo porcaria nenhuma mais, né? Deixa eu ver se consigo enxergar. Deixa eu ver aqui. Peraí. Vou abrir mais a minha tela aqui. Cadê? Aqui. É Machadinho. Mas aqui eu acho que esse aqui não é o atualizado. Ah, não, tem aqui. Tá, são mais. Sim. Então eu vou ler os do Rio Grande do Sul. Ou tu quer ler, Fly? Olá, professora Ábia, quem sabe a senhora nos deu o privilégio, a senhora consegue ler, de ler as do Rio Grande do Sul, o trabalho é seu, né? Consigo sim. Rio Grande do Sul, até então, 11 mestras, né, que eu sei, que eu pude ter acesso, a mestra Caçula, Ciganinha, a mestra Didi, a mestra Dalina, a mestra Diane, a mestra Jo Ligeirinha, a mestra Carruína, vocês pronunciam assim, a mestra Lore, a mestra Marta Jamaica, a mestra Machadinha, a mestra Morena. Então, algumas eu tive a possibilidade de entrar em contato, assim como a mestra Machadinha, a mestra Didi, algumas eu não tinha, a mestra Dalina, a Carruína, algumas foi mais recente que eu tive acesso, então é algo assim que eu preciso também ter mais acesso aos registros biográficos, acho que é importante também, para saber mais da história, as trajetórias dessas mulheres, porque, como eu falei a vocês, na tese só foram 256 registros, e de lá para cá a gente está em 375, então muitos nomes, né, foram surgindo nesse processo. Professora Ábia, a senhora deve saber, assim, que o nome é uma das coisas mais relevantes que a gente tem, que a gente carrega, né? Inclusive o mestre Moraes, quando fala sobre isso. Mas a questão é assim, ó, por isso que eu fiz questão que a senhora pudesse falar com delas. Eu tenho certeza que as mestras que ouviram né, o seu nome citado por a senhora, tenho certeza que elas vão se sentir representadas. E por isso eu fiz questão que a senhora pudesse aí fazer. Vi uma outra situação aqui, que tem algumas que na cruzinha são as que já estão no outro plano? Isso. Agora, essas que eu tive mais acesso, como a mestra Tonha Rolo do Mar, né? A mestra Ritinha. Aí eu também comecei a atualizar nessa última versão, que foi agora de março, eu comecei a colocar as cruzinhas que eu sei, estou tendo informação. Né? Inclusive, se vocês souberem mais de alguém, de alguma mestra que já passou. Porque eu acho que é importante também trazer essa informação. Foi até uma mestra que me falou. Mas a mestra, ela me falou, mas a mestra, ela falou, foi a Gil Trajano. A mestra Gil Trajano já nos deixou, tem um tempo, acho que é bacana você sinalizar isso no mapeamento. Era bom se fosse interativo, né? Se fosse algo interativo também. Acaba que é uma imagem, né? Aí eu preciso estar constantemente atualizando. Se fosse interativo, seria bem legal também. Tá, então, assim, ó, aqui eu tô vendo aqui, e aí a gente, quem sabe chamar aí, quem conhece, não tem ninguém. Faz levanta um pouquinho mais ou baixo, o mapa, não sei como é que tu entende, você levanta. Então, o que nós vamos ter? Roraima, não temos ninguém? É isso? Isso. Não tive. Nessa região do norte, pouquíssimas. Assim, pelas perguntas, pelo contato, pelo acesso às pessoas, eu percebi que poucas mulheres consagradas mestras. Não consegui ter acesso a nenhuma. Em Roraima, não tive informação. Amapá também. Tocantins, uma. É porque eu não consegui colocar essa. Tá vendo esse traçadinho? Aí eu coloquei ele do ladinho. Eu contratei uma pessoa para fazer isso, né? Ele fez o mapa e aí essas atualizações sairia muito custoso se eu pedisse a ele todo mês. Eu falei, não, vou tentar com o programa CorelDRAW, e aí fui tentando, só que eu não consegui colocar essas marcações, né? Aí no norte eu percebi que esse número é bem, bem pequeno de mestras. É a região que mais tem assim, um número maior, na região do sudeste, a região do nordeste também tem um número assim, bastante expressivo. Sudeste e nordeste. A gente fica viajando aqui nos nomes, né? Olhando e achando interessante e querendo saber qual é o estado, qual é a região que tem, mas não precisa fazer essa pergunta, né? Eu acho que a Bahia lidera o... O estado a gente tem, bem assim, em alguns momentos da pesquisa, a Bahia estava liderando, depois quando eu fui tendo outras informações, o Rio de Janeiro, aí o São Paulo, aí fica assim, né, aquele eixo.
Rio de Janeiro, São Paulo e a Bahia ali, naquele, liderando. Em alguns momentos um estado, em outros outro, e assim vai. Aí tem alguns nomes aqui, eu vi que teve até uma pergunta aí do Rouxinol, porque assim, em alguns contextos, algumas mestras foram reconhecidas naquele estado, né? Mas elas estão em outro lugar, como a mestra Edna, por exemplo, a mestra Edna Lima. Ela foi consagrada mestra no Distrito Federal. Ela foi a primeira mestra lá no Distrito Federal. E aí eu tinha colocado ela fora do Brasil. E aí as pessoas me questionaram. Não, mas a mestra Edna Lima foi a primeira mestra do Distrito Federal. Foi uma inclusive, a gente não gosta de polêmica. A gente não gosta de polêmica. Mas quando a polêmica aparece, a gente também não foge dela. Porque essa questão da mestra Edna, se não me engano, é uma polêmica. Mas a gente não vai entrar nela. Não tem uma certa... Mas porque a questão do de Brasília, de lá fora, ela está num outro grupo. Eu tinha acompanhado qualquer coisa assim, uma brincadeira que a gente faz, né? E já vou aproveitar também para saudar outro das nossas enciclopédias que nos ajudam, que é o Contramestre Rouxinol, né? Que é parceiro desde que o programa também começou e nos auxilia com muitos dados. A gente entrevistou ele e ele escondeu o jogo, né? Não mostrou tudo que tem na casa dele, mas inclusive um caso legal do Rouxinol, assim, que para a gente poder dar uma relaxada e voltar, porque eu fiz uma brincadeira ali mais pesada com a questão da polêmica. O Rouxinol estava fazendo uma entrevista ao vivo, cara. E a filha ou o filho dele, não me lembro, nasce durante a entrevista que ele está fazendo. Ele estava no live com Mestre Ferradura. E ele fazia sinal assim, e o Ferradura acho que não entendia. E ele dizendo que a filha dele estava nascendo, cara. Foi algo assim. E eu vendo ao vivo. Então, mano, alguns casos que a gente vê assim. Mas volta ali no mapa, Fly, porque tem uma coisa que nós comentamos, mas acho que nós não chegamos a entrar assim. Essa questão da mestra, ela é muito mais questionada do que o mestre. A gente pode ter no Brasil, sei lá, vou chutar aqui 30 mil mestres, e nós temos 300 mestras, mas todo mundo quer saber quem são e quem formou essas mestras. Foi por osmose, porque morava junto com o mestre. Como é que foi? Isso acontece muito, Ábia, das pessoas querem saber de onde vem as 378 e os 30 mil mestres homens, ninguém quer saber, todo mundo aceita de primeira? A sua pergunta é interessante. Essa pergunta também é interessante, porque as mulheres o tempo todo, né? O tempo todo, assim, para chegar já chegar a esse nível, esse reconhecimento, passam por vários desafios, né? É importante trazer isso. Tem que lidar com as múltiplas funções sociais, enfim, tem várias questões, vários obstáculos nessas trajetórias, mais tempo para esse reconhecimento, mesmo ela, às vezes, no mesmo tempo com o homem que foi consagrado mestre, mas ela sempre vai ser além, é sempre exigido mais dela, né, para ela ser reconhecida, para, enfim, chegar, alcançar esse título, né, de mestra. E ainda assim, quando elas são consagradas, né, e em muitos casos por seus mestres, né, porque eu falo muitos casos, porque já tiveram algumas mestras que consagraram outras mestras, por exemplo, a mestra Cigana, por exemplo, já consagrou outras mestras, né, a mestra Arara, enfim, a mestra Janja já consagrou outras mestras, enfim, a gente também vê um processo agora de mulheres consagrando outras mulheres, né? A gente vai perceber isso aqui no contexto brasileiro. E nesse processo, a gente tem ainda esses questionamentos, né? Inclusive isso, eu passei isso pela pesquisa. Mas a mestra, sabe, não vou falar o nome, a mestra tal, por que está aí nesse mapeamento? E que foi que formou e tal? Sempre aqueles questionamentos no sentido, assim, de invisibilizar, de não reconhecer as trajetórias das mulheres, né? E algo que eu não percebia com os homens, por exemplo, né? Ninguém questiona quando o mestre fala, não, eu sou mestre, sei lá, falam qualquer nome, eu sou mestre tal. Mas ninguém questiona esse mestre, quanto tempo ele chegou, quanto tempo ele passou, treinou na capoeira, em quais grupos, como foi essa trajetória, né? Não existe esse questionamento.
para esse homem. Já para a mulher existe. Né? O tempo todo ela precisa justificar, ela precisa... O que foi? Minha filha que está aqui do lado. Ela precisa o tempo todo dizer, né? Precisa o tempo todo dizer, justificar. Minha filha que está aqui. Minha filha que está aqui agora, pedindo atenção. Faz parte, viu, desse ócio. Mas pode trazê-la junto para o programa, a gente não há problema nenhum, a gente quer conhecer. Agora a gente ficou curioso para ver o rostinho dela, a não sei que tu queiras... Agora ela saiu, pediu para deixar a porta aberta, enfim. Então é isso, existe esse processo, essa cobrança, né? Isso a gente reflete uma questão que é muito além da capoeira, né? Porque a capoeira é um recorte da sociedade. Então, da mesma forma que as mulheres precisam lutar para ocupar, né, os diversos lugares sociais, para ocupar os lugares, as mulheres também precisam lutar para ocupar esses espaços, né? Então, tudo que acontece na sociedade acontece dentro da capoeira, né? As violências, as opressões, as cobranças sociais, né? A desqualificação, então, assim, as exigências, né? Não fala assim de exigência que tem para o homem e para a mulher, é diferente, né? A gente sabe que é diferente. Então, isso acontece também com relação às mestras de capoeira. E, sobretudo, aquelas mestras que são casadas com mestres de capoeira. É como se elas não tivessem uma história dentro da capoeira. Muitas me relataram isso. É como se elas não tivessem que lutar para estarem naquele lugar, né? Parece que elas recebiam esse título porque elas eram casadas. Então, muitos tinham que estar ali provando. Aquelas que eram casadas e que eram filhas também, né, em alguns casos. As mestras que eram filhas de mestres, elas passavam por um processo muito maior de cobrança do que aquelas mulheres, de repente, que não tinham nenhum relacionamento com o mestre, por exemplo. Não era casado, não morava, enfim. Então, é importante trazer isso, né? Alguns relatos que eu vi, assim, que foram bastante fortes, que essas mulheres enfrentaram e ainda enfrentam cotidianamente nos grupos, né, para serem ali valorizadas, reconhecidas, enfim. Então, é bem difícil, né, falar sobre isso, mas é importante também trazer essa discussão. Eu acho que é importante trazer isso. E eu vou dizer assim, logo que a gente é reconhecido como mestre, a gente também passa por um processo de aceitação, né? E até de se identificar, né? Pô, vou sentar na mesa com os mestres. No início a gente reluta um pouco também. Claro que eu acho que é o grande diferencial. Nosso processo ele vai acontecer naturalmente. Das mulheres parece que ele é meio truncado, né? Truncado que eu digo Sim. barreiras, tem que quebrar mais essas barreiras para poder, né? Para nós também, quando eu peguei a corda branca, né, no nosso grupo a gente trabalha com cordéis, na verdade, né? No meu caso, a gente trabalha com cordéis. Quando eu pego o cordel branco, eu não me sentia mestre, né? Que nem quando o filho nasce. Tu precisa aprender a paternidade no dia a dia. Mas esse processo é um pouco mais... Parece, quem sou eu? Eu sou um homem, né? Para mim as coisas parecem ser mais fáceis, mas tem uma relação realmente aí de estranhamento, vamos colocar assim, Sim, não sei se é a palavra, né, mais correta. Como se não esperasse, assim, é como se não era esse lugar, né, para ser ocupado pelas mulheres. Então é um processo assim, de quebrar barreiras, né? Que as mulheres estavam ali como submissas, né? A visão que se tinha, né? Que a mulher era para estar ali ajudando o mestre, para estar naquele papel ali secundário, invisibilizado. Então, quando a mulher vai ocupar esse espaço, né? Ocupar esse lugar, é um processo de resistência, né? Uma certa resistência. Então, para essa mulher, barreiras, né? Que elas precisam vencer para chegarem até ali, para estarem ali. Né? É evidente que na história, né, se a gente for pegar a história das mulheres na capoeira, tinha muitas mulheres que eram protagonistas, enfim, que já estavam ali fazendo as suas histórias, né? E não estava ali vinculada a nenhum mestre, nenhum homem, enfim, estava ali, se a gente for pegar a obra da professora Mônica Beltrão, a gente vai ter acesso a várias mulheres ali que eram valentes, desordeiras, né? Estava ali rompendo
o que se era esperado para aquela mulher estar, né? O que era esperado para a mulher estar, fazer na sociedade, né? Perfeito. Flávio, eu vou te mandar um recadinho aí pelo WhatsApp para ver se tu consegue a foto. E aí depois a gente vai falar sobre ela. Já encerro aqui, não terminei ainda de digitar aqui, Flávio. Mas assim, tem uma... Eu tive no Mestre Nenel, nesse mesmo... Agora, quando eu estava em Salvador, e ele disse que uma das... Não sei se tristezas é a palavra correta, mas uma das desilusões do Mestre Bimba é não ter formado nenhuma mulher. E ele agora está num processo agora também de até de um filme, né, da mestra Preguiça, né, que é a primeira mestra que ele forma. Eu acho que isso também é extremamente relevante. E aí eu quero que comente um pouquinho sobre isso, até para a gente dar um pouco de espaço aí também para falar isso. E Fly, tu entendeu o meu recado aí? Tá, perfeito, então. Vai lá, professora. O que nós podemos... Sim, é muito importante a formação, né, o reconhecimento da mestra Preguiça como a primeira charangueira, né, mestre charangueira de lenço branco, né, a primeira, dentro se a gente for pensar na capoeira regional e da escola de mestre Bimba, né, seguindo essa linhagem. Então, a gente tem a primeira mestra, isso é muito importante, né, é representativo, e a gente espera que tenhamos outras e outras mestras, né, porque, por exemplo, quando a gente pensa aí naquele período do mestre Bimba, que tinha seus discípulos, a maioria ou todos, né, daquela época que treinaram com o mestre Bimba e tal, eles foram consagrados, né, são reconhecidos, não é que eles foram consagrados pelo mestre Bimba, não, mas pela trajetória, né, eles são reconhecidos como mestres, né, mesmo que não tenha passado por aquele processo para ser um mestre charangueiro, né, não foi o caso de todos, mas no caso das mulheres, né, não houve esse processo, é algo que até que eu fico me questionando, com a mestra Nalvinha, por exemplo. A mestra Nalvinha treinou capoeira numa época em que as mulheres, né, era muito mais difícil para a mulher. Se a gente for pensar agora, hoje está mais acessível, né, as mulheres estão inseridas, enfim, a gente está em outra conjuntura, né, política, social, enfim. Mas naquela época, se a gente for pensar antes da década de 80, era muito mais difícil para a mulher estar nesses lugares, né? Muitas mulheres tiveram que resistir, havia as barreiras familiares, né? Muitos pais e mães, enfim, responsáveis, não queriam que as mulheres treinassem capoeira. Então, se a gente for pensar naquela época, onde se tinham mulheres, né? Se tinham mulheres na capoeira, sempre teve, sempre existiu, sempre teve. Mas a gente sabe pouco sobre elas, né? Por isso que é importante estar aí registrando, para a gente saber mais sobre essas histórias, sobretudo que sejam contadas por elas. Eu acho que é muito bacana quando eu vejo mestras ali escrevendo documentários, né? O documentário aí é essa vaquinha para poder fazer o documentário da Mestra Preguiça. Eu acho que é muito importante a gente ter acesso em diversos formatos, né? Livros, artigos, documentários, enfim, fotografias. Eu acho que isso é muito importante, né, para a história das mulheres dentro da capoeira. Então, é algo assim que é um chamado mesmo que eu faço, convoco também para todo mundo que puder colaborar, para que alcance essa meta, para ela conseguir fazer esse documentário, que é muito importante. E com relação a documentários, na minha tese de doutorado, uma das questões que eu analisei o dispositivo foi essa questão do documentários e as produções cinematográficas. Né? Na época, o levantamento que eu fiz, porque eu concluí em 2021, né? Então foi de 1908 até 2021, logo no início, que eu terminei no final de 2021. Tinha 99 produções cinematográficas e documentários, né, sendo 39 direcionados à capoeira, né, focados em capoeira, e 6 documentários eram sobre as mulheres. Então, percebam assim que a gente tem 39 e 6, né, uma pequena quantidade. E desses 6, aí tem um que era específico sobre a mestra Felina, as Felinas Jingle. Tem um que a mestra Janja é capoeira ensina, que a mestra Janja participou com outras mulheres. Tem o que foi produzido por Cristine Zonzon, que vem lá, que já traz algumas mestras, né, a mestra GG, vai trazendo algumas mestras ali inseridas. Tem um que é a mestra Di,
lá de Olinda, produziu, falando sobre a história dela, e um documentário foi da minha pesquisa. Então, assim, é um número pequeno, então eu fico feliz quando eu vou. E outro documentário, esqueci de falar, a roda também é dela, pela mestra Tida. Então, foram esses documentários que eu consegui ter acesso, né, na época. Legal. Eu percebo que de lá para cá a gente tem um movimento assim interessante, expressivo de documentários, de produções, né? De filmes a gente ainda precisa, né, de ter filmes mais diretos. Mulheres da Pá Virada, esqueci de Mulheres falar. da Pá Virada, sim, sim, Foi esse. assim, uma produção também muito importante que circulou, foi bem legal, assim. Mas teve lançamento aqui em Salvador e foi para outros lugares. Eu vi que acho que até para fora do país teve essa questão também de estar produzindo, levando, acho que é importante, né, circular mesmo. Então, assim, percebam que são poucos, né? Falei aqui alguns que não chegam nem a 10, né? Poucas produções, tanto de documentários quanto de produções fílmicas, né? Cinematográficas. Então é importante esse registro, né? Marcando a história da Mestra Preguiça, que é uma história assim brilhante, de muita resistência, de muita representatividade, né? Dentro da capoeira regional, sobretudo. Então é algo assim fundamental, bacana de ser apoiado e espero que consigamos aí em breve essa produção e seguida a socialização. Né? Professora Ábia, chegou também agora para assistir o bate-papo uma pessoa que é muito relevante, que foi aluno aí do mestre Pastinha, que é um mestre Genésio meio quilo, está nos assistindo. E dentro dessa perspectiva aí, nós temos uma foto, já vamos, Fly, você pode até contextualizar a foto aí também, já em homenagem aí ao mestre Genésio meio quilo. E aí tu colocas, eu só vou contextualizar um pouquinho mais, tu colocas que para algumas delas era difícil de acessar os lugares, porque onde eles davam aula era um lugar, tu pode falar muito melhor que eu estou aqui falando do Rio Grande do Sul, né? Mas era um lugar de baixo meretrício e outras situações ali que era mais difícil para as mulheres, né, da sociedade. Eu não sei se eu não estou sendo preconceituoso aqui, mas me desculpe, mas tentando contextualizar, de terem acesso. Então temos essa foto aí, olha aí o mestre Genésio meio quilo, mandando os parabéns aí para a professora, e já tendo a homenagem aí do seu mestre Genésio, na foto aí. E essas duas aí que vão treinar, que elas faziam parte do Viva Bahia, se não me engano, né? E vão treinar com o mestre Pastinho, que ele vai ensinar na casa delas. Por favor, comente um pouquinho também aí. Ai, que bacana esse registro, muito importante, né? Para a gente perceber que, assim, por mais que ainda seja escasso, mas a gente tem algumas fotografias, tem alguns registros, autos de prisão, enfim, jornais que vão trazer, de alguma forma, vão dar pista, né, da existência de mulheres dentro da capoeira. E, assim, tem um artigo, eu até estava procurando aqui para mandar para vocês, né, para ver se a gente conseguir socializar, que foi produzido pela Paula Fortran, Juliana Fortran. Ela produziu até uma tese, aí que virou livro também, sobre as mulheres incorrigíveis. E aí, nesse artigo, capoeira é para homem, menino e mulher. E aí ela vai falar mais, né, sobre essa fotografia, ela vai refletir mais sobre a presença das mulheres dentro da capoeira, vai trazer algumas informações mais específicas, né, sobre essas mulheres que estavam ali nesse contexto, o que elas passaram, né, para estar no contexto da capoeira, até dentro do Viva Bahia, algumas questões que elas enfrentaram, alguns preconceitos, né? Então, eu estava até tentando baixar aqui, mas não está acessível, né? Mas aí pode ficar também como uma possibilidade. A capoeira é para homem, menino e mulher, angoleiras entre a colonialidade e a descolonização. Essa pesquisa é de 2017. Esse artigo da Paula Juliana Foltran, né, que é bem conhecida também, é importante falar o nome dela. Tem algumas produções que nos ajudam muito a refletir, né, sobre as mulheres no contexto da capoeira e numa perspectiva interseccional, né, trazendo aí não só o debate de gênero, mas de raça também, para a gente poder refletir, né, quem são essas mulheres. Aí uma fotografia da década de 1960, em torno dessa época, né, onde traz essas duas mulheres no treino, junto com o mestre Baixinha. Aí eu queria trazer até mais... Oi?
Não, o Fly, não sei se tu tem uma contextualização melhor da foto que nós vamos te dar. Não, antes disso, não faz isso, não. Quebrou o brinquedo. Calma, Fly. Não, essa foto, ela é... Aqui, ó, o Mestre Macarrão colocou, inclusive, aqui, que a foto, ela é do ano de 1964. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Sim. Eu falo assim pelo período, né? Na década de 60. Uhum. E, inclusive, olha, o Mestre Macarrão, ele descreve com detalhes, né, olha, da casa da etnomuseu... Emília Biancardi. Tu estavas no Solar do Ferrão, né? Eu vi ali te acompanhando, que é onde está a exposição dela, e é onde ela dava aulas até pouco tempo atrás, às quintas-feiras, se não estou enganado. Às quintas-feiras ela dava aula ali para um grupo de danças, né? Ela é sensacional. Eu tive um contato muito rápido com ela. Eu sei que ela está, acho que com alguns problemas de saúde, nem é, mas a gente, poxa... Emília é incrível, assim, e para a história da capoeira, da internacionalização, não tem como não falar no nome dela, né? Uma mulher, assim, que num período que era muito difícil, ela estava ali rompendo barreiras, né? Na capoeira para fora do Brasil, ela é uma das primeiras, assim, que vai colaborar para esse processo de internacionalização, né? Então, acho que assim, foi uma das pessoas fundamentais, né? É muito importante. Então, agora sim nós vamos para o vídeo, né? Ainda fazendo uma homenagem ao mestre Genésio, porque a pessoa que vai aparecer é muito amiga dele. Então, por favor, Fly, coloque para nós. Eu tive o privilégio de bater um papo com ela, com a dona Célie, a menininha que está aí. Ela mora no Rio de Janeiro e a gente bateu um papo muito legal, eu e a dona Célie. Se não me engano, esse é o irmão dela. Se o mestre Genésio estiver por aí ainda, ele pode escrever essa cena aí, os nossos colaboradores aí podem nos ajudar também. Dona Célia é uma querida. Inclusive, naquela live que nós fizemos com o mestre Genésio e com a Célia, eles descreveram que algumas aulas eram na casa da Célia, né, e que haviam outras mulheres que praticavam na época também. Verdade. O mestre Genésio, inclusive, ele está fazendo uma pergunta, mas a gente gostaria que ele pudesse escrever também sei lá, o Fly caiu? Não, tá ali. Tá. Coloca o comentário do mestre Genésio aí. Ó. Professora, tem uma pergunta. Quando segmenta a participação da mulher na capoeira regional ou Angola, será que não enfraquece o reconhecimento e o espaço do empoderamento da mulher na roda? Quando segmenta a participação da mulher... será que ele quer dizer que quando segmenta... umas vão para regional e outras vão para Angola, isso não enfraquece? Será que é isso que ele quer dizer, mestre? Fiquei na dúvida dessa pergunta, não sei se é o que... será que é isso, mestre Genésio? Por favor, quando o segmento é assim, ó, isso quer dizer que quando umas vão para regional e outras, ou quando a capoeira regional e a capoeira Angola se dividem, isso não enfraquece? É isso? Celinha no bairro de Brotas, com mais pastinha na casa do pai de Celinha, Paulo Silva. O pai da Celinha, inclusive, se não me engano, ele ajudou na construção do como é que é? Do documento lá do SECA, né? A construção do centro esportivo? Exatamente. Ele ajuda não é a ata. Esse documento, né, para a fundação, para isso, ele ajuda. O pai dela ajuda. É isso aí, ó. O mestre Genésio dizendo que é isso, né? Nessa segmentação, então, vamos tentar ajustar. Quando se divide capoeira Angola e regional, isso não enfraquece esse reconhecimento do empoderamento da mulher na roda? Não sei se isso é tão... porque, assim... porque eu penso que vamos pensar assim, no processo dos homens, né? Quando a gente tem a criação da luta regional baiana, enfim, da capoeira regional, e depois a gente vai ter outro segmento, né, da capoeira Angola, enfim, também a capoeira contemporânea.
e outras vertentes, adaptações da capoeira. Aí eu penso que é um processo mais amplo, eu acho que não fica ali só direcionado às mulheres, porque se for assim também vai fazer essa separação também entre os homens, enfim, que a gente percebia aquelas disputas, né? Aqueles processos de rivalidade era muito forte, se for pensar assim na década de 50, 60, 70. Eu acho assim, a partir dos anos 2000, 2010, eu acho que é um processo assim, que eu vejo alguns movimentos de capoeiristas, tanto da regional, da capoeira Angola, ali dividindo os espaços. Eu vejo hoje eventos, né, as oficinas, mas eu penso que não fica ali voltado às mulheres, não. Eu acho que é um processo que também afeta os homens, se for pensar dessa forma, né? Se a gente for essa divisão da capoeira regional e capoeira Angola. O nosso auxiliar para assuntos aleatórios aí, o contramestre Rochinol, ele disse, o pai da dona Célia, ele ajudou na construção do estatuto do SECA. Que bacana. Então, eu acredito, professora Ábia, que a senhora já teve contato com a dona Célia? Ainda não. Depois eu até faço questão, se a senhora tiver esse interesse, de lhe passar com certeza. O WhatsApp. Cara, ela é sensacional. Nós tomamos um café, ela me recebeu de uma forma tão educada no Rio de Janeiro, que eu tenho certeza que vocês duas juntos vão brilhar e não precisa nem acender as luzes à noite no Rio de Janeiro, né? Obrigada. Ela é também sensacional. A dona Célia, ela está envolvida com muitas atividades, mas ela curte demais aí a capoeira. Eu vou abrir agora um parentezinho, porque esse seu estudo, ele também, como é que eu vou dizer, ele inspirou um mestre aqui, ó. A Celinha é uma pessoa extraordinária. Eu tenho essa confirmação, porque ela é muito legal mesmo. Obrigado, mestre Nésio. Esse seu trabalho inspira outros trabalhos já está inspirando. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul o mestre Rabicó, tá? Que ele está fazendo um trabalho não sobre as mestras só, mas baseado no que a senhora fez, e eu inclusive disse que ia citá-lo, né? Porque de repente ele vai entrar em contato para ver o seu método de pesquisa, alguma coisa assim, mestre Rabicó. E ele está fazendo um levantamento sobre os mestres e mestras do Rio Grande do Sul, né? Ele já tem um levantamento aí que estava com... Eu não me lembro mais, se ele estiver ainda nos assistindo aí, coloco quantos mestres já tem catalogado, mas ele já catalogou e ele disse assim, pô, me cita lá, porque de repente eu posso entrar em contato com ela para ver o método de pesquisa que ela usou, porque ele está fazendo esse registro. E eu acho que isso é extremamente relevante, mas que venham outras mulheres, que venham outros homens, que venham e possam catalogar, né? Ó, eu estou aqui, ó, Carlos Soares, é o mestre Rabicó. Que bacana. Então, assim, ó, por favor, professora, se um Carlos Soares entrar em contato com a senhora, né, como uma recomendação minha, atenda ele bem, porque eu tenho certeza que ele está num caminho bem legal e ele está fazendo um registro. Assim, ele é um pesquisador porque está incluído nessa pesquisa, mas ele não é um pesquisador acadêmico, entendeu? Sim, sim. É um pesquisador curioso, como a maioria de nós somos, né? Então, só para abrir esse, né? Eu estou na live, filha. E a senhora poderia falar, existe já outros, como é que eu vou dizer, inspirações, outras pessoas que são inspiradas pelo seu trabalho? A senhora já está vendo isso, que esse seu trabalho já está ramificando? Muito bacana, que bom saber do mestre Rabicó. Professora, pode atender ela aí, porque eu sei que... O Fly tem duas meninas que às vezes aparecem na live. Pode ficar à vontade. Fica à vontade, que enquanto isso eu e o Fly conversamos aqui, né, Fly? Claro, eu preciso vamos falar da próxima live. Muito bem lembrado. Vamos falar da próxima live, enquanto a professora... Enquanto isso, a professora me atende, fique extremamente à vontade. Professora, o mestre Genésio acabou de me mandar alguma coisa aqui, eu vou ver o que ele mandou. Uma foto, será que é? Olha, mestre Genésio, só me explica o que é, eu vou mandar para o Fly aí. Me explica. Eu acho que ele me enviou aqui também, peraí. Ó, te enviei aí também, é uma outra foto do mestre Genésio.
É essa aí? E aí? Ah, interessante essa foto. Eu só queria que o mestre Genésio pudesse explicar o que é essa foto, né? Será que é? Ah, eu acho que é a mestra. É a dona Celinha que tá aqui, né? Não é essa? É a dona Celinha mais velha? Dona Célia mais velha? Tá, enquanto o mestre Genésio não explica, deixa eu Vamos, colocar o folder da nossa próxima entrevista, que é para o vamos pedir pessoal já licença, saber. professora Águia, só para nós Isso, botar o próximo, isso. porque ele é relevante também, tem a ver com pesquisa, tem a ver com tempo de capoeira, e eu acho que isso vai ser legal. Ó. O Olha mestre aí. Itapuã está lançando um prêmio literário. Professor Ábia, tá aí, ó. Vamos concorrer a esse prêmio literário, né? Que maravilha! Nossa, fiquei muito feliz. Outra Nós, referência aí, mestre Itapuã, ele tem assim também um acervo importantíssimo, rico aqui em Salvador. A gente tinha o Fred Abreu, né, com o acervo da capoeira, o mestre Itapuã. Assim, não, muitas coisas eu também aproveitava, perguntava a ele, quando eu tinha acesso, perguntava a ele, que ele tem bastante informação. mas eu tenho uma queixa, professor Ábia, do mestre Itapuã. Ele sabe dessa minha queixa, que ele não deixou eu visitar a biblioteca dele, que é lá onde aconteceu aquela roda de aniversário dele muito famosa, Sim, né? sim. Ele não deixou, eu fui na casa dele, jantei com ele, e isso eu acho que é o principal. Pô, ele me serviu a janta, mas não abriu a porta da biblioteca dele para mim. Tem que voltar, para você voltar. É, Tem que seja voltar. essa a estratégia. Tem que O mestre voltar. Apoio é um querido e também, assim, ele já teve diversas vezes no nosso programa. Eu, sempre que estou em Salvador, pelo menos um pouquinho. E ele tem outra coisa, ele está completando 60 anos de capoeira. Cara, eu não tenho isso de vida. Sou um cara novo, super novo, né? Esta porra tá... Então a gente vai comemorar todas essas questões aí com ele. Ó, aí, ó, pode botar a foto que agora eu tenho a resposta aqui, Flávio. Agora Pode você botar. tem a resposta. Eu Eu tenho a tenho a resposta aqui resposta. também. Agora eu tô bem aqui também. Tu tem a resposta? Aí não tem graça. Eu achei que só eu tinha essa resposta. Aí, Olha, ó, pode falar, Flávio, então. Conta aí o que tu tem aí. Não, diga aí, eu vou deixar para você. Mais velho sempre tem prioridade. Agora eu sou mais velho, tá bom, tá bom. Então, professor Ábia, aí é a Celinha, né, mais velha já, no grupo Ganga Zumba no Seca. Em caramba. aos momentos difíceis do mestre Pastinha, ela já com 18 anos. Ao fundo, Genésio meio quilo, mestre Genésio meio quilo, Valdomiro Malvadeza, Paraúna e Roberto Satanás. A foto, segundo o mestre Genésio, é 1969. Tu tens essa foto, professor Ábia? Não, é a primeira vez. Essa aí eu nunca tinha Deixa visto. eu... Então eu vou pedir licença pro mestre Genésio e vou fazer uma coisa aí. Já estás presenteada com a foto aí. Ah, Já foi muito pro teu... obrigada. Esse arquivo é importantíssimo, não tinha. Olha aí. Tu entende o Ganga Zumba, o Rochinol? Tu entende a nossa rede? A nossa rede é muito forte, professora Ábia. Então, assim, ó, é isso que fez, assim, eu sempre tiro um tempo para agradecer as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, porque Exatamente. isso aqui dá um colorido diferente às nossas entrevistas. Sim, sim. Porque a gente acaba fazendo essas interações, e na verdade não é só a professora Ábia que está. A professora Ábia é o centro das atenções. Mas só aprendendo é o processo de troca mesmo. Eu sempre falo, é o processo de troca. Eu estou trazendo informações aqui, algumas informações novas para vocês, e vocês também. E o público que está interagindo também está trazendo informação, né? Conhecimento. E a gente vai ali trocando e ampliando mesmo esse conhecimento. Que bacana. Exatamente. Então, olha aí o Mestre Macarrão também trazendo da hora. Tem esses maravilhosos registros do livro do Mestre Gil do Alfinete. Gil do Alfinete, é. Então, são pessoas aí que os pesquisadores do passado. Isso. Há um tempo atrás, quando a gente começou a fazer as entrevistas, na época forte de pandemia, a gente entrevistou tantas vezes o mestre Itapuã que ele ficava chateado já.
né? Aí um dia eu mexi com ele, aí eu peguei uma foto dele entrevistando, não me lembro quem é que ele estava fazendo uma entrevista, e disse, ó, mas mestre Itapuã, o senhor fazia na Identidade do Capoeira na sua época com um microfonezinho, nós só estamos reproduzindo hoje. Então, brincadeiras que a gente faz também com os nossos entrevistados, né? Né? E tem uma outra coisa que nós tínhamos, acho que, conversado ali para poder... uma coisa, a questão do foco no saber, né? Acho que tu coloca ali no final nosso, né, da nossa contextualização, né? Mas eu preciso saber também, professor, que não falou, como é que tu entras na capoeira? Como é que tu conheces a capoeira? Isso não comentou. Né? Foi. A gente acabou entrando pela pesquisa. Bem assim. Então, antes de falar um pouquinho dessa minha trajetória na capoeira, eu queria, assim, me colocar à disposição do mestre Rabicó, se ele precisar, assim, de alguma informação, enfim, para a gente trocar. Deixo o meu contato, né, no Instagram, abia.lima, também no e-mail, abia@ufba.br, se ele quiser entrar em contato, enfim, para a gente trocando, assim, figurinha. Teve uma questão também que, como minha filha estava aqui requerendo um pouco de atenção, acabou que eu não falei, que você estava perguntando da minha pesquisa, do quanto ela assim, estava já sendo inspiração, e eu acho muito bacana isso, da pesquisa já está sendo citada em alguns artigos, em algumas produções também, dissertações e teses, né? Ela já está sendo referenciada, uma pesquisa até da mestra Mariposa, que defendeu recentemente, ela já citou a minha tese, algumas pessoas têm entrado em contato comigo recentemente, de vários lugares, assim, de vários estados, e falando que está pesquisando sobre as mulheres na capoeira, me pedindo indicação. Aí eu fiz mandei até um link no Drive, eu coloquei no meu Instagram, coloquei um link do Drive, assim, com algumas produções que eu tenho feito, né, com mapeamento, com a tese, para também facilitar para quem está focado nessa temática, né? Mas voltada tanto à capoeira quanto às relações de gênero, especificamente as mulheres. Aí eu tenho um link do Drive também, quem quiser ter acesso. No meu Instagram eu coloquei lá para facilitar também e deixo também e coloco à disposição para outras pessoas que tiverem interesse em conversar mais sobre, né? Que aqui a gente acaba que tem um teto do tempo também, então não dá para conversar muito especificamente sobre algumas coisas, mas dá para em outros momentos também a gente dialogar mais sobre isso, tá? Voltando agora a minha trajetória, eu comecei capoeira em 2006, né? Tenho 34 anos. Quando eu comecei, eu era adolescente, lá no ensino médio, a convite de uma amiga, ela me chamou, o nome dela é Tayla, ela me chamou para fazer capoeira. Lá na escola a gente era à noite, né? A gente estudava de manhã e tinha aula de capoeira à noite. O grupo era Porto da Barra, e na época era o professor Porco Espinho, né? Porco Espinho que dava aula nesse colégio. Aí eu fiquei alguns meses lá e uma época eu fiquei sem treinar. Logo depois, meu pai não queria que eu treinasse, porque assim, achava que era coisa de homem, tinha certo, assim, a visão que se tinha, né, que as mulheres, tinha também aquele preconceito, né, também com relação, achava que era candomblé, se tinha toda essa ideia, esse imaginário, né? Aos poucos eu fui trabalhando com ele, conversando, aí foi que depois de algum tempo, alguns meses, ele foi entendendo, hoje já tem outra visão, né? Já entende a importância da capoeira, tá ali comigo, reconhecendo, tá ali assistindo, participando de todo esse processo. Mas no início foi um processo, assim, foi um trabalho bem árduo, assim, para essa demonstração da importância da capoeira, porque ela é importante, porque era importante eu estar ali, né? Na adolescência. Aí depois do grupo Porto da Barra, eu tive uma passagem também no grupo Carvalho de Moré, que teve vários professores, ficava na igreja, era dentro da igreja, esse grupo. Aí fiquei algum tempo lá, alguns anos. De lá, nesse grupo, eu tive acesso a outras pessoas que passaram a ensinar, alguns professores, como Gildásio, professor Pesado, na época, Contramestre Ratinho. Algumas pessoas ficavam ensinando lá no trabalho, esse trabalho que era do Carvalho de Moré. Aí, depois do Carvalho de Moré, eu fui para o grupo pro Nação Capoeira, junto com o mestre Alabama. Foi o grupo que eu mais, assim, que eu passei o maior tempo na minha trajetória. Foi de 2009
até 2018, mais ou menos, eu fiquei treinando lá com o mestre Alabama. E, paralelo a isso, eu sempre fui assim também de visitar alguns lugares, de, sabe, aprender mais, porque eu acho que é importante também para a formação do capoeirista, também circular nos grupos, visitar outros grupos, né, treinar outros estilos lá no, com o mestre Alabama. É assim, apesar dele ser formado pelo mestre No, lá ele já traz um processo mais de recriação, algumas movimentações que ele criou, né, um processo assim mais voltado assim para a capoeira contemporânea, digamos assim, né? Aí de lá do mestre Alabama, eu passei a treinar com o contramestre Veru, que é onde eu estou atualmente, em 2021, passei a treinar com o contramestre Veru, fui formado pelo mestre Alabama, né? Estou treinando com o contramestre Veru, na Associação Cultural Arte Baiana. Mas, para além dessas experiências em grupos de capoeira, eu fui também dentro da universidade, aprendendo também no componente curricular. Capoeira a gente tinha dentro do curso de Educação Física, era conduzido pela professora Amélia Conrado, que era, na época, discípula do mestre Curió. Né? Ela foi discípula do mestre Curió, então eu fui aprendendo com ela também dentro da universidade, fui monitora também da disciplina de capoeira durante 2 anos, desenvolvia junto com ela o projeto de extensão, a pesquisa também ali o tempo todo, ensino, pesquisa e extensão. Então, assim, ao longo dessa trajetória, eu fui tendo várias experiências, né? Em grupos, eu achei que foi importante também circular nos grupos, né? Treinei durante alguns meses com o mestre Aranha, lá no SECA, né, com o mestre Aranha durante alguns meses, para entender um pouquinho sobre a capoeira Angola, o mestre Rick também durante alguns meses. Então, assim, estava ali no grupo, por exemplo, o mestre Alabama, mas não estava só ali, em outros horários, em outros momentos, estava circulando em outros grupos, porque eu achava que isso era importante, né? A gente sabe que não é todo mestre, né, todo mestre que permite que isso aconteça, né? De você estar ali no grupo e estar circulando, mas eu sempre gostei disso, porque eu acho que é importante também para a minha formação, enquanto pesquisadora, enquanto capoeirista, ter essas vivências, né? Estar conhecendo um pouco da capoeira Angola, ter contato com outros mestres e mestras. Mas durante a minha trajetória, o maior contato foram com mestres e contramestres, né? Com mulheres eu tive mais assim nos coletivos, né? A partir dos coletivos, a partir de alguns encontros de mulheres, e aí que eu fui tendo essa oportunidade de estar assim, de treinar, de dialogar, de cantar, de conversar com algumas mulheres, mestras, contramestras, professoras, né? Como eu falei, a mestra Patrícia, contramestra Tartaruga, a mestra Princesa, a mestra Volta Grande, a mestra Nani, de João Pequeno, né? Que também integra aí professora Negona, que faz parte do movimento Carapaça, que eu estou inserida desde o ano passado, então a gente constantemente, a gente desenvolve juntas ações, a gente está ali juntas tocando, aprendendo, interagindo, então é importante também esse processo, para além de estar ali fixa num grupo, né, onde a gente vai construir a nossa trajetória, mas a gente tem também ter esses processos de trocas também, né, circular em outros espaços, em outros lugares, né, quando eu viajo eu sempre busco também conhecer algumas academias, conhecer algumas pessoas, mestres e mestres, enfim. Então, é um processo, assim, que eu acho que é riquíssimo. Mas a minha trajetória foi assim. Durante algum tempo, pouco tempo no Porto da Barra, foram só alguns meses, uns 3 meses mais ou menos. No Carvalho de Moré, que eu tive aí minha passagem em torno de 8 anos, porque junto ao Carvalho de Moré eu fui treinando em outro lugar também, até me desvincular. Foi meio assim o processo. É aqui que é o meu lugar. Então, até perceber qual era o meu lugar, eu ia também conhecendo outras academias, até me identificar, né, com aquela escola que eu seria parte, né, porque a gente precisa estar ali naquele lugar que a gente se sinta parte, como uma família. Então, hoje eu posso dizer que eu encontrei a minha família lá junto com o Contramestre Veru. É o lugar que eu me sinto parte, né, desse processo. Mas reconheço que várias outras pessoas foram e são importantes para a minha trajetória. Onde eu for, eu sempre falo, eu tenho muito, assim, muito respeito, muita admiração pelo mestre Alabama, que contribuiu muito para a minha trajetória, contramestre Ratinho, professor hoje é contramestre Porco Espinho. Então, assim, a gente tem aquele carinho, aquele respeito, né? Porque a gente passa na nossa trajetória, então a gente sempre vai tendo aquele carinho, aquele respeito, mas a gente tem aquele processo da identificação da nossa identidade,
né, do que a gente é e do espaço que nos representa. Então, hoje eu sou parte da Associação Cultural Arte Baiana, onde eu sempre, né, trago isso. E estou no processo de ser avaliado. Desde quando eu entrei, a gente não teve ainda a troca de cordão, nem o batizado. Então, estou nesse processo. Ele está ali me preparando para ser estagiária, porque ele entende, assim, que pelo tempo que eu tenho na capoeira, pelas minhas experiências, ele me prepara para que eu possa dar continuidade ao trabalho, né? Para que eu possa ter um trabalho também junto com a capoeira, ter os meus, né, alunos e alunas, enfim. Então, da capoeira é isso, com relação a essa vivência, né? Sempre tentei estar ali inserida nos grupos, mas também expandindo para a produção do conhecimento, para os eventos, as trocas, levar a capoeira de diversas formas. Eu acho que isso é importante também, levar a capoeira não só através do corpo, dessa expressão, mas através da escrita também, sistematizar isso, socializar nos eventos, né? Tanto na educação física, na área da educação, né? Voltada à temática de gênero também, que eu acabo assim tendo bastante inserção, porque eu sou coordenadora adjunta de um grupo temático de trabalho que é de gênero, que é do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, que é uma entidade científica muito importante no âmbito da educação física da ciência do esporte. Então, CBCE, e antigo. Isso, você percebe. Quando eu estudei, quando eu fiz educação física, o CBCE já estava em que bom, tá vendo? Nas produções, exatamente. Isso aí acaba que a produção, né, para essa questão científica, né, esse direcionamento para a produção, socialização do conhecimento, que é muito importante, os GTTs que a gente fala, né, que são 14 GTTs. Então, o que eu estou inserida e hoje como coordenadora adjunta é o de gênero. Então, é muito importante, assim, porque dentro desse grupo a gente tem vários pesquisadores, pesquisadoras que estão ali inseridas em várias práticas corporais, né? E é muito interessante isso, assim, lá dentro do grupo, eu e tem mais outro professor que traz, assim, essas discussões da capoeira, mas eu com mais constância e ele alguns olhares, algumas pesquisas específicas para a capoeira, mas é importante a gente estar e ocupar todos os lugares, né? Todos os lugares possíveis, a gente está ali levando a nossa arte. Show. Professora, assim, ó, nós agora vamos, na próxima intervenção sua, encaminhar o encerramento das falas, né? Mas eu quero fazer alguns registros aqui. O mestre Genésio Meio Quilo, ele falou que ele está na estrada para Petrolina, Pernambuco. E ele está assistindo. Tomara que ele não esteja na direção. A internet dele vai e volta, e aí ele manda os parabéns, né? A você e Fly e a professora, gostei da serenidade da professora Ábia. Então, ele, né, o mestre Genésio é uma referência para nós aí. Então, ele também saudando a professora Ábia aí, que eu acho que isso aí. O Formado Capitão, que é o nosso assessor aí nos assuntos, principalmente com relação a espectro autista. O capitão, ele é daí de Salvador, ele trabalha no Projeto Tamar e ele faz capoeira não lembro com quem é que ele faz, mas ele faz capoeira, acho que lá no Projeto Tamar, lá não lembro, né? Não lembro com quem. Vem capoeirar, como é o nome do Não lembro, Dunga. Não lembro mesmo. E o capitão, ele tem o espectro autista. Nós nos encontramos na outra vez que eu tive em Salvador, jogou conosco, e ele está muito preocupado, Flávio, de saber se eu lhe passei o contato do mestre Adó. Né? Eu passei já pro Flávio o contato do mestre Adó, a gente encaminhar as entrevistas novamente aí. Agora o Fly entra em férias, né, Fly? Vai entrar em férias e vai para essa região aí. O Fly está num momento de muitos coraçõezinhos, e os coraçõezinhos deles estão perdidos por aí, pela Bahia e pelo interior da Bahia, professor Ábia. Eu achei da Bahia, eu achei da Bahia. Eu achei da Bahia. Ah, que coisa boa. Então, só para essas referências aí, eu citar o Formado Capitão, também citar o mestre Genésio aí, parabenizando, né? Agradecer a todos que estiveram conosco até agora, né? Nos assistindo aí o que a professora Ábia nos trouxe de informação, o mestre Rabicó também dizendo que com certeza vai entrar em contato,
E é mais ou menos por aí que a gente encaminha. A gente agradece a sua participação. Professora Ábia, a senhora agora vai fazer as considerações finais. Nas suas considerações finais, eu gostaria que a senhora falasse e para o futuro, o que nos reserva, o que no futuro nos reserva, principalmente aí na questão das mulheres e capoeira. E depois da sua fala, o Contramestre Fly faz, como sempre, o encerramento, né, onde ele traz momentos de luz com o Contramestre Fly. Vai lá, professora, para a senhora. Então, eu queria agradecer assim imensamente, né, por essa live, por esse encontro, viu? Agradecer a Deus pela condução, né, de uma forma muito leve, muito produtiva e significativa. Então, assim, saio muito satisfeita pelas interações, pelas trocas, né, pelas fotografias muito bacanas, assim, esses registros, né, o vídeo, a fotografia, acho que é muito legal também quando a gente tem assim acesso, né, a gente visualiza, é muito bom, é importante também para as nossas reflexões, né? E para o futuro, eu penso que é isso, é essa caminhada, é continuar entendendo qual a importância da inserção, da presença das mulheres nesse cenário, né? Entender que é coletivamente que a gente vai avançar, né? E é juntos e juntos, né? Juntos também, porque assim não dá para pensar em avanço só assim a partir voltada só às mulheres. Eu acho que é um processo que a gente precisa ali todo mundo envolvido para as mudanças que a gente quer dentro da sociedade, né? Para um processo de democracia, para uma sociedade justa, onde todos e todas tenham acesso, tenham oportunidade, cheguem e ocupem esses espaços. Então, é um processo assim, eu estou trazendo uma mensagem um pouco do 8 de março, que é um feminismo para todo mundo, é um processo que é inclusivo, né? A gente tende esses obstáculos, essas barreiras que tem, mas a gente só conseguirá superá-los juntos e juntas, né? É um processo que é necessário estar ali todo mundo envolvido. Então, falar sobre as mulheres na capoeira, apesar desse protagonismo, mas é interessante para os homens também saberem das histórias. Então, é assim, agradecer a vocês por essa oportunidade, pela abertura, pelo interesse. E para o futuro é isso, é continuar pesquisando, promovendo ações, dando visibilidade, reconhecendo, chamando assim para os eventos o tempo todo, não só nesse mês de março, mas é importante essas diversas ações que acontecem. Aqui em Salvador a gente teve o lançamento do álbum Ela é Mulher Capoeira, então assim, é uma das ações que o coletivo Carapaça, junto com o movimento Mulher da Capoeira Tem Axé realizou recentemente. Então, é esse processo, né, das mulheres como protagonistas, tendo ali o apoio e a parceria dos homens nesse processo, que assim a gente consegue avançar muito mais, a gente vai muito mais além. Então, eu desejo, assim, muito mais pesquisas direcionadas a essa temática, muito mais ações, mudanças, né, desse processo, que as mulheres sejam valorizadas, que as mulheres sejam respeitadas, né, reconhecidas como mestras, enfim, como contramestres, professoras, e é isso que eu tenho para dizer. Agradecer mais uma vez e estou à disposição, né? Fico à disposição para quem quiser entrar em contato, para quem quiser socializar as pesquisas, trocar também, me coloco à disposição. Agradeço mais uma vez a vocês, né? Por essa abertura. Desejo uma excelente noite, um bom final de semana já assim para todos e todas que estão nos acompanhando, que vão ter acesso depois a essa produção, a esse documentário. Pode ser um documentário, mas a esse vídeo, essa gravação, né? Essa live. Não esqueça de, se for lançar alguma coisa, nos comunicar para a gente fazer um lançamento por aqui também, tá bem? Muito obrigado, professora. E para encerrar, lembrando que também estava assistindo conosco aqui Cristiano Santos, que é também mais um dos capoeiristas aqui da minha região, um dos mestres aqui da nossa região. Então, mandando um abraço aí para ele também, que é quem soma e quem, na hora do vamos ver, de fazer a roda, está ali sempre junto conosco. Um grande abraço para ele. Um abraço, mando um abraço também, agradeço a todos aí que tiveram esse tempinho para estar aqui nos acompanhando, prestigiando, interagindo. Então é muito importante ter a presença de cada um aqui, né? De alguns mestres que passaram aqui pela live, é muito bacana
muito bacana mesmo. Show. Contramestre Fly, então, suas considerações finais para nós encerrarmos a noite de hoje. Pontinhos de luz com Contramestre Fly. Pontinhos de luz foi boa, essa vai pegar, hein? Tomara que não sejam os pontinhos de luz na testa aqui refletindo, né? Oh, meu Deus do céu. Professora, que coisa boa escutar a senhora falando. Parabéns pela sua condução, né? Nós que fomos conduzidos hoje, com certeza, pela sua explanação, pela pesquisa, por trazer essa visibilidade, né, para as nossas amigas mestras. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo Dia da Mulher amanhã, né? E a todas as nossas amigas que assistiram e contribuíram também. Nós só temos a agradecer e deixar o convite que, se a senhora quiser vir falar sobre os outros temas de pesquisa, inclusive de gênero, que a senhora... a gente teve, eu acho que, uma ou duas pessoas que veio até hoje no programa falar sobre esse assunto. É de extrema importância, muito relevante, e eu acho que vale a pena a gente fazer uma nova live aí, um novo bate-papo. Muito obrigado pela sua presença. E, na verdade, eu sempre termino, professora, com uma reflexão, né? Eu faço uma leitura, eu fico aqui praticamente 1h30, 2 horas fazendo uma leitura de todos os assuntos e todas as falas da live, e eu trago alguma reflexão pertinente ao que foi ocorrido durante esse tempo. Hoje eu não vou arriscar fazer isso, né, porque nós estamos antecedendo o Dia das Mulheres, eu tenho que me colocar no meu lugar, e eu não tenho poder de fala para falar sobre as mulheres, né, porque a gente pode até ousar algum sentimento, mas não a fala, né? Eu acho que essa fala é pertinente a vocês. Vocês fizeram, a senhora fez essa fala muito bem representando as mestras hoje. Então eu gostaria de deixar, ao invés da minha fala, ao invés da minha reflexão, uma reflexão que eu acho muito bacana, falado por uma mulher, né? Então eu vou compartilhar esse vídeo com vocês e eu peço a professora que permaneça conosco, porque daí eu vou colocar ele em tela cheia para que nossos telespectadores vejam, e a gente permanece aqui para falar depois do programa encerrado. E convidar a professora para dia 22, 23 e 24 de março agora, se você não tiver nada na sua agenda, eu vou estar em Inhambupe, no evento do Mestre Papel. Lá vai ter formatura de contramestras, de professoras, e eu sei que vão ter outras mestras lá. Então, de repente, é um evento bom aí para somar nas pesquisas ou fazer novos contatos. Perfeito. Então, vamos ao vídeo de reflexão de hoje. Uma boa noite a todos e até a entrevista com o mestre Itapuã. Os contratempos e as falhas na vida podem torná-la melhor. Sim. Você escolhe se vai perder por causa disso ou aprender com isso. Você escolhe se vai sofrer por causa disso ou ser forte por causa disso. A questão é, o que você escolhe? É uma mentalidade, ganhar ou perder, porque a única maneira de você realmente ganhar ou perder na vida ocorre em sua mente. O poder está na sua cabeça. Se você pensa positiva ou negativamente sobre a vida, é uma mentalidade e uma escolha. Se você pensa positivo ou negativamente sobre si mesma, é uma mentalidade e uma escolha. Como você explica irmãos criados exatamente da mesma maneira, com qualidade de vida e resultados completamente opostos? Mentalidade.
Como você explica às pessoas que se libertam da pobreza, às pessoas que se recusam a aceitar limitações impostas a elas pelo seu ambiente imediato? Mentalidade. As circunstâncias da vida não a definem. Você tem o poder. Não importa o que tenha acontecido com você ou o que acontecerá com você no futuro. Ninguém pode tirar a liberdade da sua mente. Você tem o poder. Você escolhe se você vai perder por causa disso ou aprender com isso. Escolha aprender. Você escolhe se vai sofrer por causa disso ou ser forte por causa disso. Escolha ser forte. Tudo o que você está passando, use isso. Não desperdice, use isso. Aprenda com isso, cresça com isso, dê um exemplo por causa disso. Todas sentimos dor, contratempos e todas passamos por períodos em que damos um passo para trás em vez de para frente. Às vezes, más escolhas, maus hábitos ou má sorte nos derrubam. A questão é, você vai ficar quieta ou vai sair dessa rotina? Não seria ótimo se a vida sempre funcionasse a nosso favor? Não seria ótimo se tudo desse certo, se tivéssemos apenas altos e baixos, se fosse só vitória e nunca derrota, se fosse somente felicidade e nunca tristeza? Não seria ótimo? Não, não seria. Você nunca aprenderia e nunca iria crescer. Seja forte o suficiente para mostrar a todos ao seu redor como é uma vida plenamente vivida. Mostre a todos como é a vida quando você realmente realiza seu potencial na vida. Quando você não aceita mais a média, saúde média, finanças médias, emoções médias, qualquer coisa média. Sua vida pode mudar para sempre neste exato momento. Tome essa decisão. Faça um plano e cumpra esse plano. Ame a si mesmo o suficiente para buscar o seu maior potencial. Por favor, nunca pare essa busca.